A Verdade Sufocada, parte 51. Morte do Major José Júlio Toja Martins Filho. 4/4/1971. Ao receber uma denúncia de que na rua Niquelândia, número 23, em Campo Grande, Rio de Janeiro, um casal tinha hábitos estranhos e talvez fosse subversivo, a segunda seção da Brigada Paraquedista resolveu averiguar o informe antes de encaminhá-lo aos órgãos de segurança. Para isso, montou uma campana, esquema de vigilância, no local, para confirmar se a denúncia tinha fundamento. No dia 3 de abril de 1971, uma equipe chefiada pelo Major José Júlio Toja Martins Filho foi enviada para a campana. Às 23 horas, a equipe estava a postos, vigiando o aparelho. Um táxi estacionou próximo à casa de um casal. E um casal saltou do carro. A mulher, em adiantado estado de gravidez, e seu companheiro se dirigiam para a área vigiada. O Major Martinez, temendo riscos para o casal, principalmente para a gestante, no caso dos subversivos aparecerem, atravessou a rua e foi em sua direção de peito aberto para avisá-lo dos possíveis riscos e impedir que se afastasse da região. E pedir que se afastasse da região. Imediatamente, antes que conseguisse se aproximar, a mulher sacou um revólver da falsa barriga por uma abertura na roupa e matou-o instantaneamente, sem lhe dar tempo para qualquer reação. O capitão Parreira, que fazia parte da equipe, ao tentar reagir, foi gravemente ferido pelo guerreiro companheiro da mulher. Um violento tiroteio foi iniciado entre a equipe do Major e os terroristas. Ao final, além do Major Martinez, estavam mortos Mário de Souza Prata e Marilena Vilas Boas Pinto, militantes do MR8, ambos de alta periculosidade e responsáveis por uma extensa lista de atos criminosos. No aparelho campanado, foram encontrados explosivos, armas e munições, além de levantamentos de bancos, rotinas de diplomatas estrangeiros e de generais para futuras ações. Abre aspas. Um preito de saudade por seu companheiro desde a escola preparatória Coronel Cícero Novo Fornari. José Júlio Toja Martins Filho foi matriculado na Escola Preparatória de São Paulo, atual Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 1º de março de 1948. Ele era quase um menino e, como seus colegas, meio assustado com a nova vida do internato sob regime militar, longe de casa e dos amigos antigos. Logo nos primeiros dias, em virtude de seu espírito amigo e brincalhão, ganhou o apelido de Zazá. Foi declarado aspirante a oficial da arma de infantaria, dentre os primeiros de sua turma, no dia 13 de agosto de 1953. O rei Regime Escola de Infantaria foi sua grande realização como tenente e depois como capitão, comandando a Companhia de Carros de Combate. Cursou a Escola de Material Bélico, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAO, e a Escola de Estado-Maior do Exército, ESEME. Ao terminar a ESEME, por merecimento intelectual, coube-lhe escolher uma vaga na Brigada Paraquedista Vila Militar, Rio de Janeiro. Em abril de 1971, recebemos a triste notícia que o Zazá
em pleno exercício de sua função militar, havia sido assassinado covardemente e sem meios de defesa por uma terrorista a quem ele prontificou a ajudar, pensando que se tratava de uma senhora grávida, merecedora de atenção especial. Armas em funeral. O sino do Campo Santo dobra ao afinados. Carregar! Apontar! Fogo! As honras militares foram prestadas. O esquife do Major Martinez, simples como deve ser o de um soldado, conduzido por seus colegas familiares e amigos, avançam em marcha lenta por entre as aleias do cemitério. Um corneteiro executa as sentidas notas do toque de silêncio. As lágrimas rolam pelas faces até dos mais empedernidos. A família ali está, os 4 filhos, na sua ingenuidade de crianças, a mais velha com 11 e o menor com 4 anos. Não se dão conta do drama que os envolve. A viúva, senhora Maria Matilde, em estado de choque, recebe a bandeira que agasalhou a uma funerária do seu esposo. A mesma bandeira brasileira que o aluno José Toja Martínez Filho, quase um menino, havia jurado defender, mesmo com o sacrifício da própria vida. Fecha aspas. Estiveram presentes ao funeral, entre outros, o general Ciseno Sarmento, ministro do STM, general Silvio Frota, comandante interino do Primeiro Exército, general Ariel Paca da Fonseca, general Moacir Barcelos Potiguara, chefe do gabinete do ministro do Exército, general Hugo Andrade de Abreu e o comandante da base aérea dos Afonsos. O ataúde deixou a capela escoltado por um contingente do GA Aeroterrestre e pelo 1º Batalhão Aeroterrestre, que com a sua banda tocava marcha fúnebre, enquanto 3 aviões da FAB sobrevoavam o cemitério. Hoje, numa inversão de valores, os heróis são Maria Vilas Boas Pinto e Mário de Souza Prata, que têm seus nomes, respectivamente, no DCE da Universidade Santa Úrsula e no DCE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Será que os jovens dessas universidades sabem que eles, em nome de uma ideologia, assaltaram e mataram um capitão? A experiência dramática da morte de Major Martinez, de soldados da PM, de seguranças apanhados de surpresa, fez com que os órgãos de segurança se posicionassem mais no ataque do que na defesa. Não podiam continuar perdendo homens. Movimento Revolucionário 8 de Outubro. A organização terrorista responsável pelo assassinato do Major Martinez foi o MR8, que surgiu das divergências do PCB. Esse grupo, formado na organização de base da Universidade Federal Fluminense, ficou conhecido inicialmente como Dissidência Niterói, DI Niterói. A nova facção radical e militarista tinha o foquismo cubano como modelo. Em novembro de 1966, a DI Niterói rompeu com o PCB e criou o Movimento Revolucionário de Libertação Nacional, o MORELNI, cujos principais líderes eram estudantes da Universidade Federal Fluminense. Durante o ano de 1967, o MORELNI aliciou militantes descontentes com o PCB em organização de base de operários de Niterói, Nilópolis,
Nova Iguaçu e Campos. O Morelli previa o desenrolar da Revolução, como quase todas as organizações, por meio da luta armada, que seria viabilizada em 3 fases. Primeira fase, reconhecimento de uma zona operacional e preparação de uma área para treinamento de guerrilha. Segunda fase, treinamento guerrilheiro. E terceira fase, invasão de uma área e formação de uma coluna guerrilheira. Em homenagem a Che Guevara, morto na Bolívia em 8 de outubro de 1967, o Morelli aprovou a mudança de seu nome para Movimento Revolucionário 8 de outubro. Começava assim o primeiro MR8. No início de 1969, o MR8 possuía um comando de expropriação que, após vários roubos de carros, realizou os seguintes assaltos. Depósito do Projeto Rondon, na Universidade de Estado do Guanabara, de onde levaram grande quantidade de material para ser usado no campo. Banco Lar Brasileiro, Agência Ipanema, Rio de Janeiro. E Banco Aliança, Agência Abolição, Rio de Janeiro. Os planos para os assaltos eram muitos, mas tornaram-se desnecessários por Jorge Medeiros Vale, o bom burguês, destinou ao MR8 400 mil cruzeiros novos, desviados do Banco do Brasil, proporcionando à organização excelente situação financeira. Com esse dinheiro, pretendiam comprar uma fazenda nas proximidades da cidade de Mafra, Lages, Curitibanos e o Rio Grande do Sul, para iniciar o treinamento da guerrilha rural. No entanto, uma série de prisões desbaratou o primeiro MR8. Os militantes remanescentes refugiaram-se em outras organizações, como o Colina, a VPR e a ALN. Um dos seus líderes, Reinaldo Silveira Pimenta, no dia 27 de 6 de 1969, ao ter seu aparelho descoberto e receber voz de prisão, morreu ao se jogar do 5º andar do apartamento 510, na Rua Bolívar 124, em Copacabana, Rio de Janeiro. Esse foi o fim do primeiro MR8. Alguns meses depois, em setembro de 1969, durante o sequestro do embaixador americano, a dissidência do Guanabara, DIGB, assumiria a denominação de MR8. Dissidência Guanabara MR8. Em janeiro de 1969, a dissidência da Guanabara comprou armas no interior da Bahia e iniciou o treinamento de tiro numa fazenda próximo a Jequié. Em abril, realizou a terceira conferência, quando foram tomadas decisões para melhor estruturar a luta armada, profissionalizar os quadros, montar aparelhos e eleger uma direção geral. Daniel Arão Reis, Franklin de Souza Martins e José Roberto Spigner. Após a conferência, intensificaram as ações e praticaram 8 assaltos a bancos, 11 assaltos a supermercados, 10 assaltos a casas comerciais diversas, 6 assaltos a carros transportadores de valores, 2 assaltos a residências, o primeiro sequestro de um diplomata, o primeiro sequestro de um avião comercial no Brasil, 3 ataques a sentinelas de unidades militares com furto de armas, 3 assaltos a garagens de onde roubaram mais de 20 carros e inúmeras placas. Entre suas ações, destacam-se as seguintes. 8 de outubro de 1969, Elmar Soares de Oliveira, Cláudio Augusto de Alencar Cunha, Ronaldo Fonseca Rocha e Edgar Fonseca Fialho sequestraram um Caravelle da Cruzeiro do Sul, quando voava de Belém para Manaus, e o levaram para Cuba.
13 de setembro de 1970, assalto à churrascaria Rincão Gaúcho, na Tijuca, Rio de Janeiro. Irritados com os dizeres "ninguém segura o Brasil", colado no painel do vidro, explodiram com uma bomba e deixaram outra, felizmente desativada pela polícia. Participaram da ação Sônia Lafós, Solange Lourenço Gomes, Maria da Glória Araújo Ferreira, Roberto da Chagas Silva, Cid Queiroz Benjamin, Nelson Rodrigues Filho e João Lopes Salgado. Em 20 de novembro de 1970, assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais, Agência Ramos, Rio de Janeiro. Participaram da ação Mário Prata, Marilena Vilas Boas Pinto e Stuart Angel. O assalto terminou com um intenso tiroteio, sendo feridos 2 guardas e um transeúnte, além de Stuart Angel, que, mesmo baleado no joelho, conseguiu fugir. 13 de março de 1971, assalto às Casas Bahia, na Tijuca, Rio de Janeiro, onde mobilizaram, com metralhadoras e coquetéis molotovs, 100 pessoas que faziam compras. Na rua, 2 terroristas, usando fardas roubadas, manobravam o trânsito para facilitar a fuga. Participaram, entre outros, Carmen Giacomini, Stuart Angel e Mário Prata. 22 de novembro de 1971, os militantes Sérgio Landolfo Furtado, Norma Sá Pereira, Nelson Rodrigues Filho, Paulo Roberto Jabor, Timothy William Walking Ross e Paulo Costa Ribeiro, todos do MR8, em frente com a VAR Palmares, assaltaram um carro forte da firma Transporte, na estrada do Portela, em Madureira, Rio de Janeiro. Na ocasião, morreu o tenente da reserva do Exército José Amaral Vilela, e ficaram feridos os guardas Sérgio da Silva Taranto, Emílio Pereira e Adilson Caetano da Silva, que faziam a segurança do carro forte. Depois do longo e traumático sequestro do embaixador suíço Carlos Lamarca e sua companheira Yara Yavelberg, saíram da VPR e passaram a engrossar as fileiras do MR8. No ano de 1971, o MR8 privilegiou o Comando Regional da Bahia, já estruturado em Salvador e Feira de Santana. O trabalho de campo na Bahia era desenvolvido na região de Cangula, em Alagoinhas, e entre os municípios de Brotas de Macaúbas e Ibitirama. Carlos Lamarca, enviado para a região, acabou morto no enfrentamento com o DOI-CODE, 6ª Região Militar. E que vá pro diabo que o carregue. Com a prisão de vários militantes e a morte de Lamarca, a desarticulação do Comitê Regional da Bahia e o desmantelamento do trabalho de campo, o MR8, voltou sua ação para São Paulo. Na realidade, a estrutura brasileira da organização estava esfacelada. Muitos presos, alguns mortos e outros refugiados no exterior. Nessa ocasião, o MR8 contava apenas com um pouco mais de 15 militantes para realizar suas atividades, passando a atuar em frente com outras organizações. Em contrapartida, crescia o grupo do MR8 no exterior, com os militantes que fugiram para o Chile, além da adesão de membros de outras organizações. As palavras de ordem do MR8 passaram a ser ditadas do Chile. As divergências eram evidentes e havia uma divisão clara entre militaristas, que defendiam o imediatismo revolucionário, e os massistas, que primeiro queriam preparar melhor as massas. Em novembro de 1972, em Santiago do Chile, a organização convocou uma Assembleia Geral, com o comparecimento de seus principais militantes, onde se oficializou o racha. Em dezembro, durante 3 dias,
os massistas realizaram reuniões preparatórias para a Assembleia, que fariam ainda nesse mês, o qual foi denominada Pleno. No artigo 1º dos Estatutos Provisórios aprovados no Pleno, o MR8 definia os objetivos da organização. Abre aspas. Somos uma organização política marxista-leninista, cuja finalidade é contribuir para a criação do Partido Revolucionário do Proletariado do Brasil, que assuma a vanguarda a luta da classe operária e da massa explorada pela derrubada do poder burguês, pela supressão da propriedade privada dos meios de produção e pela construção da sociedade socialista como transição para a abolição da sociedade de classe e o ingresso numa sociedade comunista. Fecha aspas. Após o Pleno, a organização desenvolveu novas atividades com a direção geral dividida em 2 seções. A do exterior com Carlos Alberto Vieira Muniz, João Lopes Salgado, Nelson Chaves dos Santos e João Luiz Silva Ferreira. E a do interior no Brasil, com Franklin de Souza Martins e Sérgio Rubens de Araújo Torres. Em fevereiro de 1973, Franklin retornou ao Brasil, instalando-se em São Paulo e estruturando um comitê regional dirigido por José Roberto Monteiro e Albino Wakahara, que passou a imprimir o jornal O Manifesto. A queda do presidente Salvador Allende em 11 de setembro de 1973 dificultou os planos iniciais da organização, com seus militantes fugindo do Chile e se agrupando em Paris. A melhor defesa é o ataque. 23 de nove de 1971. As organizações terroristas praticavam seguidos atos de intimidação, principalmente contra viaturas das Forças Armadas e das polícias civil e militar. Ônibus de transporte público eram atacados e incendiados. Seus passageiros eram obrigados a saltar e a ouvir pregações em favor da luta armada. Carros de transporte de valores eram assaltados. Radiopatrulhas eram emboscadas e incendiadas. Seus policiais tinham as armas roubadas e, quando não eram mortos, eram obrigados a se ajoelhar e suplicar para não serem executados. Como exemplo, cito o caso a seguir descrito. No dia 19 de setembro de 1969, a LN realizou uma ação contra a guarnição da Rádio Patrulha número 21, que com 2 soldados da Força Pública, hoje Polícia Militar, fazia o policiamento em frente ao Conjunto Nacional na Avenida Paulista, em São Paulo. Nas proximidades, um guarda civil fazia o policiamento ostensivo. Eram 22 horas, quando o comandante da ação, Virgílio Gomes da Silva, acompanhado por Atom Fon Filho, Denilson Luiz de Oliveira e Manuel Cirilo de Oliveira Neto, dirigiram-se à RP, como se fossem pedir uma informação. Ao mesmo tempo, Takao Amano aproximou-se do guarda civil e rendeu-o, obrigou-o a se colocar de joelhos, humilhando-o. Os outros, imaginando uma reação, dispararam suas armas na direção da viatura. O soldado Pedro Fernandes da Silva, atingido por vários disparos, um deles na coluna vertebral, ficou paraplégico. Denilson e Virgílio roubaram a guarnição da RP, uma metralhadora INA e 2 revólveres 38. Takao Amano roubou o revólver do guarda civil. Para completar, espalharam gasolina e incendiaram a RP. Os ataques às viaturas isoladas do exército que transitavam pela rua eram frequentes. Invariavelmente, roubavam arma do soldado motorista, além de humilhá-lo publicamente. Quem reagia era morto.
Esses fatos nos obrigaram a manter sempre ao lado do motorista outro militar para dar-lhe segurança. Num trânsito como o de São Paulo, um dos motoristas militares, pensando que tivesse sendo atacado, poderia reagir. Uma simples fechada. Como um soldado poderia distinguir o carro entre centenas dos que passavam por ele, que estaria conduzindo terroristas? Não podíamos continuar a sofrer perdas. Enfrentávamos uma guerrilha urbana e tínhamos de nos conscientizar de que a melhor defesa é o ataque. Devíamos ir ao encontro dos terroristas e não esperar que eles nos apanhassem de surpresa. Caso continuássemos na defensiva, estaríamos dando-lhes a oportunidade de aplicar melhor os ensinamentos do Manual de Marighella e dos cursos feitos no exterior. Depois de estudar zonas com maior intensidade desses ataques, planejamos uma operação para atraí-los e enfrentá-los. Fomos ao esquadrão de reconhecimento e pedimos 2 jipes emprestados do hospital militar. Conseguimos uma ambulância. Pedimos ao comandante do esquadrão que, quando uma unidade tivesse de enviar alguma viatura a serviço nas imediações da zona por nós escolhida, nos avisasse, pois aproveitaríamos a ocasião para atrair os terroristas. Nesse caso, como tínhamos um cabo motorista do esquadrão à nossa disposição, ele, por sua experiência, seria mais útil que um soldado comum do esquadrão. Hesitávamos porque a missão era muito arriscada, mas o cabo se ofereceu como voluntário. Além de fazer o serviço da sua unidade, o cabo estaria ao mesmo tempo cooperando com o serviço do DOI. Selecionamos alguns locais onde era maior a incidência desse tipo de ação e começamos a executar o plano. Cada viatura militar partia para um determinado local, seus motoristas todos militares do exército à disposição do DOI, com farda do exército. Começamos as tentativas, mas parecia que o plano não daria certo. Na terceira semana, no bairro Sumarezinho, nossos agentes notaram um movimento suspeito de um homem e de uma mulher que seguiram em um Volks, uma das nossas iscas. Intensificamos as passagens pelo mesmo itinerário, como se fosse uma rotina. No dia 23 de setembro de 1971, o comandante do esquadrão avisou-nos que uma viatura executaria um serviço nas imediações da nossa zona de operações. Acertamos com ele o horário mais adequado e o nosso cabo já fardado foi ao esquadrão, onde recebeu o jipe, uma metralhadora sem as peças do seu interior e a missão do seu comandante. Do DOI, ele recebeu outra missão. Ao fazer o serviço do esquadrão, deveria antes passar pela rua João Moura, onde simularia uma pane da viatura e faria o que é normal nessas ocasiões, isto é, ir ao telefone mais próximo e pedir socorro mecânico à sua unidade. O cabo fez o que foi combinado, depois sentou-se na viatura e displicentemente começou a ler uma revista em quadrinhos, com a metralhadora INA ao seu lado. Distante, mas avistando o jipe, colocamos uma turma de busca e apreensão. Por volta das 15h30, um Volks veio rápido e fechou o jipe. De seu interior saltaram Antônio Sérgio de Matos, o uns e outros, Eduardo Antônio da Fonseca, o Paulo Moche, e Ana Maria Nassinovich Correia, a Bete. Ao volante permaneceu Manuel José Mendes Nunes de Abreu. Bete veio pela calçada e apontou um revólver para a cabeça do motorista, que, assustado, saiu do carro e levantou as mãos. Os outros 2 abordaram o jipe pelo outro lado. Nesse instante, a equipe que permanecia em observação saiu em socorro do cabo e abordou os terroristas, que, ao receberem voz de prisão, reagiram violentamente atirando com suas armas. Os 3 terroristas morreram no local. Bete, que ao começar o tiroteio se escondera atrás da roda do jipe, aproveitou a pausa do combate e, enquanto dirigíamos para verificar se eles estavam feridos, fugiu
em desabalada carreira e dobrou a primeira esquina. Passou por uma radiopatrulha e disse aos policiais: está havendo um tiroteio danado ali na João Moura. Desarvorada e sem ter para onde ir, Betty entrou num consultório dentário, rendeu o dentista com uma arma e obrigou-lhe a dar guarida. No mês seguinte, no dia 21 de outubro, no mesmo local, a ALN colocou um Vox novinho com a inscrição: ditadura assassina. Avisados, mandamos ao local uma turma de busca e apreensão. Um perito desarmou uma potente bomba instalada sobre o banco traseiro, que explodiria, causando danos incalculáveis quando alguém abrisse a porta do carro. Do material apreendido em poder dos assaltantes constava, além das armas, uma metralhadora INA, que fora roubada no assalto de uma viatura do Exército em 20 de setembro de 1971, no bairro Aclimação, em São Paulo. Fontes: Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio. Projeto Orville. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unir o levante da pátria lutar. Liberdade, um combate, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, adeusamos tua voz. 5/12/1971. No dia 5 de dezembro de 1971, um domingo, eu descansava em minha residência, conversando com o velho Expedito, ouvindo os seus casos da época em que trabalhava como segurança do presidente Getúlio Vargas. Os outros 3 membros da equipe que dava proteção a mim e a minha família divertiam-se com as aventuras do velho. Ele era um policial experimentado, já fora da Polícia Federal, da Guarda Civil e agora da Polícia Militar de São Paulo. Eu confiava demais no velho. Era um cão de guarda. De longe farejava e sentia a presença de tudo que fosse estranho. Um grande policial e um devotado amigo que sempre se expôs para nos proteger. Pedro Expedito de Moraes. Morreu, já aposentado, como primeiro sargento da PM de São Paulo. Eram mais ou menos às 16 horas, quando o telefone tocou. O oficial de dia pedia minha presença urgente. Acabara de haver um tiroteio na rua Cardoso de Almeida, no bairro Sumaré, entre a polícia militar e 3 terroristas. Na reunião da comunidade de informações, na última quarta-feira, eu solicitara ao chefe da 2ª seção da Polícia Militar que colocasse barreiras para o controle de trânsito nos prováveis locais onde os terroristas mais transitavam. Conforme combinado, após um estudo da seção de análise do DOI, escolhemos alguns locais críticos e indicamos as zonas de maior atuação terrorista para que a Polícia Militar montasse as barreiras. Um tiroteio que acabara de ocorrer era fruto do atendimento da Polícia Militar ao nosso pedido e principalmente de sua eficiência. Imediatamente me dirigi ao DOI, tendo ao meu lado, como a metralhadora sempre pronta, o velho Expedito e os outros 3 membros da equipe. Em pouco tempo me inteirei dos fatos. José Milton Barbosa, conhecido como Cláudio Castro ou Rafael, ex-militante do Partido Comunista Brasileiro, sargento expulso do Exército, vinha com sua companheira Linda Tayá, conhecida como Bia ou Miriam, e Gelson Harcher, conhecido como Marcos, quando se depararam com a barreira da PM. No carro, transportavam bombas e explosivos, além de armas e munições que usavam em ações e em treinamentos realizados em locais afastados. Nesse treinamento participavam com frequência Lídia Guerlenda, estudante de medicina e integrante do Grupo Tático Armado da ALN, Gelson Reicher, também universitário recém-chegado de Cuba, onde fizera curso de guerrilha,
José Milton Barbosa e Linda Tayá, entre outros. Vinham preocupados. No dia anterior, o grupo tivera um problema sério no treinamento. Lídia Guerlenda teve a mão decepada ao manusear perigosamente uma bomba de fabricação caseira que explodiu antes de ser arremessada. José Milton, Linda Tayá e Gelson, todos do grupo tático armado GTA da ALN, apanhados de surpresa, abandonaram o carro. José Milton com uma metralhadora INA, Linda e Gelson, cada um com um revólver 38, invadiram uma casa e fizeram os moradores como refém. Gelson Reicher fugiu do cerco policial pelos fundos da casa. José Milton e Linda, pulando os muros em desabalada carreira e sempre atirando, tentaram a fuga. O tiroteio foi intenso. No final, José Milton estava morto e Linda Tayá, ferida na cabeça, foi presa. O soldado PM Alcides Rodrigues de Souza também foi ferido no braço e na coxa. José Milton Barbosa usava documentos falsos com o nome de Alexandre Rodrigues de Miranda. Seus codinomes eram Cláudio, Castro, Rafael, Camilo, Tomás, Zé, Matos e Alberto. José Milton Barbosa participou, dentre outras ações, de 8 assaltos a bancos, 5 assaltos a supermercados, 4 assaltos a estabelecimentos diversos, 5 assaltos a carro transportadores de valores e 2 assaltos a indústrias, além dos seguintes atos terroristas: sequestro do embaixador da Alemanha, quando foi assassinado o agente Irlando de Souza Regis e ferido gravemente o policial federal Luiz Antônio Sampaio e o agente José Banharo da Silva. Justiçamento do militante Márcio Leite Toledo. Justiçamento do industrial Henning Albert Boyelsen. Colocação de bomba na Supergel e atentado contra a ponte do Jaguaré.